Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Simplificando. Meu nome é Guilherme Vieira e o tema de hoje é: como o direito brasileiro trata o aborto? Será que todas as hipóteses de aborto seriam criminosas? Ou será que o direito permitiria que algum aborto fosse feito sem que haja crime? O que vocês acham sobre isso? Eu já antecipo para vocês que existem algumas hipóteses em que o aborto pode ser praticado sem que haja crime, que o direito, o Código Penal, permite que haja a prática do aborto. E existe também uma hipótese em que a jurisprudência, que os tribunais criaram esse entendimento. E existe uma outra ainda que está um pouco duvidosa. Não perca o episódio que eu vou explicar isso para vocês e eu vou trazer clareza total para que não haja nenhuma dúvida, tá? O que eu vou falar aqui é tranquilo. É isso. Depois da vinheta, galera, não saiam daí. Vamos lá então, pessoal. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que a gente não vai entrar em questões morais, religiosas aqui, tá? A gente apenas vai abordar como o nosso ordenamento jurídico, as nossas leis, a Constituição, os nossos tribunais tratam do tema aborto, tá? Eu não estou aqui recomendando que se faça, não estou dizendo que é certo ou errado fazer ou não fazer. Eu estou apenas abordando como o direito trata isso, tá? Se isso é permitido ou não pela lei, pelo nosso ordenamento jurídico, pela Constituição e pelos tribunais, tá? Para que não tenha dúvida quanto a isso. As questões morais ficam por conta de vocês, tá? Religiosas. Então vamos lá. Eu queria dizer para vocês que existem 3 hipóteses. Como regra, vamos antes. Como regra, o aborto é crime, tá? Como regra, o aborto é crime. Mas existem 3 exceções. E são exceções que são pacíficas, tá? Não tem dúvida quanto a isso. 3 exceções em que o aborto vai ser permitido. O aborto, nesse caso, nessas 3 exceções, não será criminoso, tá? E olha, não tem dúvida, eu tô batendo nessa tecla porque ano passado surgiu um boato de que todos os abortos seriam criminosos. Eu repito para vocês com convicção, isso não é verdade, tá? Isso é fake news. Quem vem a dizer que todo aborto é criminoso, está errado, erradíssimo, tá? É pacífico isso, tá no Código Penal, no artigo 128, e a jurisprudência pacífica, isso não tem dúvida. Qualquer pessoa que estude minimamente o direito sabe que existem hipóteses em que o aborto é permitido, tá? Não tem dúvida quanto a isso. Não estou entrando na questão moral, repito, mas eu estou falando aqui que o aborto é permitido em 3 opções, isso aí não tem dúvida, tá? E existe uma 4ª possibilidade em que tem uma certa dúvida quanto a ela. Algumas pessoas entendem que sim, outras que não, e aí eu vou explicar e vocês vão entender, tá? Então vamos lá, vamos às 3 primeiras opções que são pacíficas, tranquilas, que é possível sim fazer o aborto. As 2 primeiras opções, elas vêm escritas expressamente no Código Penal, no artigo 128. Tá? Vocês vão ver um algarismo romano 1 e 2, são os incisos 1 e 2, tá? Do artigo 128 do Código Penal. Se você quiser abrir aí, você pode olhar. O Código Penal é público, é só jogar no Google, Código Penal Planalto. E aí você vai ver o Código Penal atualizado. Está no artigo 128, então não tem dúvida quanto a isso. Quem fala o contrário, não tem dúvida. As 2 hipóteses previstas na lei, no artigo 128, a primeira é no caso que a gravidez trouxer risco à vida da gestante, tá? Risco à vida da gestante. Esse é o chamado aborto necessário ou terapêutico. Está no inciso 1 do artigo 128. Quando aquela mulher grávida tiver uma gestação de risco grave à sua vida, quando o médico fala, olha, esse feto, essa gravidez, o parto, vai poder gerar a sua morte. A mulher, ela tem o direito de fazer o aborto, tá? Então, sempre que aquele feto gerar um risco enorme à vida da mãe, a mãe vai poder fazer o aborto. Isso porque o legislador ele entende que o valor atribuído à vida da mãe deve ser maior do que o valor atribuído à vida do feto, porque a mãe ela poderia vir a ter outros filhos, tá? Essa foi uma ponderação que o legislador teve quando ele foi fazer a lei. Então, a mulher que tem uma gravidez em que o feto pode trazer risco à sua vida,
ela poderá interromper a gravidez e praticar o aborto sem estar praticando crime. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção que nós temos é no caso de estupro. Então vamos lá. A gravidez que tenha sido fruto de estupro poderá ser interrompida sem que seja praticado o crime de aborto. Então uma mulher que foi estuprada e venha ficar grávida por causa daquele estupro, ela vai poder interromper a gravidez, tá? Ela vai poder interromper a gravidez sem estar praticando crime. Isso também está no Código Penal, dessa vez no inciso 2 do artigo 128 do Código Penal, tá? Não tem dúvida também, nesses dois incisos está bem escrito no Código Penal. Esse é o chamado aborto humanitário ou sentimental. Agora uma questão que eu faço sempre questão de falar do estupro, que eu acho que às vezes as pessoas que não sabem muito, né, do direito, não têm muito contato com o direito penal principalmente, elas não sabem. É sempre importante lembrar que qualquer ato sexual com uma criança menor de 14 anos é considerado estupro, tá? Menor de 14 anos é que tenha 13 anos, 11 meses e 29 dias. Então não pode, fez 14 anos, aí já não é mais considerado estupro. Mas com uma menor de 14 anos, tá? Considera-se estupro, é presumido. Ainda que a pessoa que tenha praticado o ato sexual também seja menor de 14 anos. Então imagina, por exemplo, duas crianças, né? Crianças de 12 anos, 13 anos, que pratiquem sexo. Aqui nesse caso, é o que a doutrina chama de estupro recíproco, tá? É um caso bizarro, tá? Mas é isso que eu tô falando. O que eu tô falando pra vocês não é uma novidade, não. Isso aí no direito penal é tranquilo. Então, se você tem, por exemplo, um casal de namorados em que um menino tem 15 e a menina tem 13, ou que o menino tem 14 e que a menina tem 13, nesse caso aqui que a menina de 13 anos engravidou, vai ser possível praticar o aborto. Por quê? Porque presume-se o estupro. O inconveniente disso é que o menino de 15 anos, ele vai estar praticando o estupro. Na verdade, o menor, a criança adolescente, ela não pratica crime, tá? Ela pratica ato infracional. Então é um pouco diferente só para ser técnico. Mas ela vai estar praticando ato infracional análogo ao estupro. Para vocês entenderem a gravidade disso. E algumas pessoas às vezes argumentavam, mas e no caso do menor de 14 anos que já é experiente, né? É um termo horrível de falar, mas isso é o que era falado nos casos, nos julgamentos. Já é experiente, ou às vezes no caso em que até envolve prostituição, indiferente, tá? É indiferente. É menor de 14 anos, é presumido o estupro e acabou. É uma presunção absoluta que a gente chama. Então não tem discussão. Nesses casos de gravidez envolvendo menor de 14 anos, vai ser possível o aborto, tá? Com base nesse inciso 2 aí, né? Do aborto com base em estupro, tá? Eu sei que o caso é polêmico, é complicado, mas é assim que funciona na legislação, tá? E é assim que funciona no caso concreto. Então eu sempre faço questão, o aborto é um tema muito pesado, né? Muito, muito pesado. Mas a gente tem que também falar como é a lei, como funciona a lei, até para que as pessoas possam perceber o quão é sério isso, né? Idealmente evitar, tomar os meios necessários para não engravidar, mas vamos lá, vamos voltar ao tema, esquecendo um pouco o peso da discussão, mas tentando aqui simplificar, né? Que é o objetivo do programa, e trazer o conteúdo para vocês. É óbvio que o ideal é sempre que a gente não precise chegar nesse ponto, tá, gente? De usar o arcabouço legal, jurisprudencial para praticar o aborto. O ideal é que você evite isso. Que usem-se os meios, né, anticoncepcionais e tal, camisinha, para evitar isso. Mas, vamos lá. Então, nessa segunda hipótese, tá, do aborto em caso de estupro, isso vai ser aplicável para o menor que tenha tido relações sexuais. Menor de 14 anos, tá? De 14 anos. Menor de 14 anos, ou seja, 13 anos para baixo. Fez 14 anos, aí não é aplicável mais, tá? Só para que seja compreendido isso aí. Tá, beleza. Então, vamos parar agora para o intervalo e depois a gente volta com a segunda parte. Valeu, galera. Não saiam daí. Voltando, galera.
Então, lembrando que a gente no primeiro bloco viu as duas hipóteses em que a lei permite o aborto, tá? Tá no artigo 128 do Código Penal. Primeiro, no caso de gravidez de risco para a mãe. Segundo, risco grave para a mãe. Segundo, no caso de estupro, tá? E agora vamos ver as últimas duas hipóteses. Lembrando que essa terceira hipótese que eu vou falar agora é pacífica e a quarta é muito duvidosa, assim. Ninguém sabe se aplica ou não. E eu vou explicar e vocês vão entender. Então vamos à terceira hipótese. Nessa terceira hipótese, o Supremo Tribunal Federal, em 2012, na ADPF 54, a ADPF é o nome de uma ação, não vou falar aqui para não complicar muito. O Supremo Tribunal Federal entendeu que seria possível a interrupção da gravidez com o aborto no caso de crianças com anencefalia, tá? De fetos com anencefalia, melhor dizendo. Crianças não, né? De fetos com anencefalia. Por quê? Porque a anencefalia seria uma doença que traria inviabilidade para o feto. O feto não teria como ter uma vida, não teria como viver. Inclusive, a maioria dos casos de anencefalia, o feto falece na própria barriga da mãe, tá? E nos casos que vivem depois do parto, eles duram pouquíssimos minutos, pouco tempo. Raríssimos casos vivem mais do que isso. Então, o Supremo entendeu que nesses casos também seria possível a mulher praticar o aborto. A anencefalia, ela é uma má formação do sistema nervoso central, tá? O feto, ele possuiria ausência parcial do encéfalo, tá? É uma questão simplificada, que eu não sou da área da medicina, então eu já não tenho muita facilidade de tratar desse tema. Mas o Supremo entendeu que nesses casos, e essa terceira hipótese é uma criação jurisprudencial do Supremo, não tem previsão em lei, tá? Não tem. Foi uma criação do Supremo. Inclusive, na época foi muito criticado, dizendo que, olha, só quem pode fazer isso é o legislador. Como é que o Supremo vai vir criar uma terceira hipótese? O legislador não falou de caso de anencefalia. Ele só falou de risco para a mãe e de estupro. Ele não falou de inviabilidade do feto, tá? Então, foi muito criticado por um certo ativismo e uma certa criação de uma hipótese que não tem previsão em lei. E o judiciário, ele não é um legislador, né? Ele não tem o batismo do voto popular. Ele não foi o ministro Supremo, ele não foi eleito. Ele não fez campanha política e ele não teve voto. Então, o Supremo foi muito criticado nessa época. Mas, seja como for, foi uma hipótese que ficou, hoje é pacífica. Então, no caso de anencefalia, a mãe grávida poderá praticar o aborto, a interrupção da gravidez, tá? E o Supremo fez isso com fundamentos, utilizando alguns fundamentos. Gostem ou não dos fundamentos, eu vou citar os fundamentos do Supremo. E eu sempre lembrando que eu não estou defendendo nada, nem criticando nada, eu só estou aqui relatando e trazendo a opinião do Supremo. E da lei, da Constituição, do nosso direito. Não é questão moral, não é questão religiosa. Se você acha errado isso, acha que não é legal de acordo com Deus, com respeito, eu não estou aqui criticando e nem fazendo publicidade. É só trazer o aspecto objetivo aqui da nosso ordenamento jurídico. O Supremo, ele disse alguns argumentos. Primeiro, tá? Seria um exagero aquela mulher levar adiante uma gravidez que está fadada ao insucesso, porque geralmente o feto morre na própria barriga da mãe. E depois, ainda que se você conseguisse fazer o parto, ele não duraria muito tempo. Então, segundo fundamento, seria o próprio direito da mulher de autodeterminação. E aí, melhor dizendo, eu vou apontar esses fundamentos na quarta hipótese, tá? Na quarta hipótese. Então segura aí. Só lembre que o Supremo entendeu que no caso de anencefalia vai ser possível o aborto, tá? Entendido? Tudo bem. E olha, entendam o seguinte, o Supremo não abordou e não existe possibilidade de aborto no caso de feto com outras deficiências, tá? Não confundam isso. O feto está com uma doença que provavelmente ele vai morrer antes. Não, o Supremo não abordou essa questão. O Supremo só abordou a questão da anencefalia. Nenhuma outra, tá? Nenhuma outra doença.
Senão algumas pessoas podem pensar, então o feto vai ter uma deficiência. Não, isso não existe, tá? Inclusive isso é bem esquisito de se pensar, né? De abortar algum feto que tem algum tipo de deficiência. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que o Supremo só abordou a questão da anencefalia e ponto final. Não tenta ampliar isso para outros raciocínios, não. É só no caso da doença específica, a anencefalia. Nenhuma outra doença está incluída nessa hipótese, legal? Então, essa é a terceira hipótese em que é pacífico o direito de abortar. Vou repetir para entender. No Código Penal tem duas, que é no caso de risco para a mãe, em caso de estupro, e o Supremo criou uma terceira, no caso de anencefalia. Legal? Essas três hipóteses são pacíficas. Existe o direito de a mulher abortar sem praticar crimes. Beleza? Agora vamos à quarta hipótese. E essa quarta hipótese, como eu falei, tem bastante divergência, bastante dúvida se seria possível ou não praticar o aborto, a interrupção da gravidez, sem que haja crimes, tá? Então vamos lá. E que hipótese é essa? E eu vou explicar em que cenário isso se deu. 2 médicos praticaram um aborto no Rio de Janeiro com o consentimento da grávida e eles responderam pelo crime de aborto, tá? Aborto de terceiro sem consentimento. Beleza. E eles entraram com recurso e chegaram até o Supremo Tribunal Federal, recurso chamado habeas corpus. Tá? Eu vou até dar um número aqui, se você é do direito, quer dar uma lida, quer pesquisar na internet. É o habeas corpus 124.306 do Rio de Janeiro. Tá? E entendeu-se, nesse caso, o Supremo, tá? A primeira turma do Supremo entendeu que não seria crime o aborto praticado no primeiro trimestre de gestação. Eu vou repetir para vocês, porque esse julgamento foi bem polêmico, a mídia bateu bastante, todo mundo falou, e eu vou explicar as consequências disso, tá? Eu vou explicar bastante isso, para que não tenha dúvida quanto a isso. O Supremo entendeu que o aborto praticado no primeiro trimestre, ou seja, nos 3 primeiros meses de gravidez, não seria crime. O Supremo entendeu que o aborto praticado nos 3 primeiros meses de gravidez não seria crime. Mas não foi o Supremo. Lembra que eu falei para vocês em um dos vídeos dos episódios que o Supremo ele tem 2 turmas, tá? 2 turmas. Quem entendeu isso foi a primeira turma do Supremo. Então não foi o Supremo inteiro, não foi o que a gente chama de plenário, tá? Foi uma turma do Supremo. Então, reparem que ao você falar que foi só uma turma que entendeu, não foi propriamente o Supremo, tá? Eu disse que foi o Supremo, mas na verdade não foi o Supremo, foi uma turma do Supremo. Foi metade do Supremo, tá? Então, a questão é, esse julgamento do Supremo seria aplicável para todo mundo? Como foi no caso da anencefalia? Eu já te antecipo que não. Pô, Guilherme, me explica melhor que tá ficando confuso. Vamos lá. Quando o Supremo julga pelo órgão colegiado, pelo órgão coletivo, pelo plenário, que a gente chama, quando todos os ministros se reúnem para julgar, aquele julgamento, aquela decisão, geralmente ela vai ter efeitos para todo mundo, que a gente chama no direito de erga omnes. Então vai ter uma decisão com efeito para todos, como teve no caso da anencefalia. Naquele caso lá, o Supremo, todos os ministros se reuniram e na ADPF 54, em 2012, eles decidiram que seria possível a prática do aborto no caso de anencefalia, que nesse caso não seria crime, tá? Todos os ministros julgaram e decidiram. Nessa quarta exceção que eu tô falando para vocês que é controvertida, não foram todos os ministros que decidiram, foram só parte dos ministros, foi só a primeira turma. Lembrando que o plenário é tudo. E você tem a primeira e a segunda turma, tá? Então foi só uma parte do Supremo que decidiu. Por isso que esse julgamento, na minha opinião, e por isso que eu falei que tem divergência, cada um fala uma coisa, existe uma certa divergência, na minha opinião, isso não é vinculante, isso não é aplicável para todas as pessoas. Então, a pessoa que pratica o aborto, seja médico, seja a própria mulher, o aborto, ela, no primeiro trimestre, na minha opinião, ela vai estar praticando crime, tá? Porque
julgamento do Supremo foi um julgamento no caso concreto. Inclusive, uma questão só, sem aprofundar muito, o Supremo não julgou propriamente o mérito do caso. Foi só o julgamento de habeas corpus, tá? Que era uma prisão preventiva, que era uma prisão que não é definitiva, digamos assim, de uma maneira simples. Então, o Supremo não abordou a questão propriamente, tá? Então, nessa quarta hipótese, eu entendo que ainda é crime. Só que o Supremo indicou que possivelmente, um dia, ele pode vir a mudar de ideia e entender que o aborto praticado no primeiro trimestre de gestação não será crime. Vocês entenderam o que eu falei? Eu tentei simplificar ao máximo essa ideia. Então vamos lá, vamos fazer um outro resumo. As 4 hipóteses, como eu falei, primeira e segunda estão no Código Penal. A primeira é aborto no caso de risco de vida para a mãe, do feto, tá? Segundo, estupro. Essas duas estão no Código Penal. A terceira foi uma criação do Supremo, pelo plenário do Supremo, todos os ministros, no caso de anencefalia do feto. E a quarta hipótese tem uma dúvida, porque foi só uma turma do Supremo. Só uma turma do Supremo. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que venceu e prevaleceu na turma, entendendo que o aborto não seria crime se praticado no primeiro trimestre, tá? Mas isso aqui não é vinculante para todo mundo. Por isso que eu falei que é uma quarta hipótese que tem dúvida. Porque não é algo que você possa falar, então pode praticar que não está praticando crime. Não. Foi só um órgão que a gente chama, uma parte do Supremo. Aquilo ali não tem efeito para todo mundo, na minha opinião, tá? Agora, eu tenho que dizer para vocês também que algumas pessoas dizem que já não seria mais crime, tá? Eu, pelo que eu vi, pelo que eu conheço, essa é uma posição bem minoritária. É uma posição da minoria das pessoas, tá? Dentro do direito. Mas é isso. Essas são as 4 hipóteses. Mas então, vamos lá. Vamos entrar na questão que eu falei que eu ia entrar antes e estou entrando agora. Quais foram os fundamentos utilizados pelo Supremo? É bom vocês entenderem o seguinte. Sempre que o judiciário, um órgão do poder judiciário, um juiz, um desembargador, um ministro, sempre que alguém do judiciário decidir alguma coisa, ele tem o dever de fundamentar, tá? E é isso que traz a legitimidade para o poder judiciário. São as fundamentações das suas decisões, tá? Então toda decisão judicial tem que ser fundamentada, tem que trazer o fundamento. Por quê? É o porquê de o juiz decidir aquilo ali. Então quais foram os fundamentos do Supremo nessa quarta hipótese aí da primeira turma que permitiu o aborto feito no primeiro trimestre de gravidez? Primeiro, a autonomia da mulher. Segundo, a integridade física e psíquica da mulher. Terceiro, direitos sexuais e reprodutivos da mulher. E quarto, a igualdade de gênero. Só um parêntese. Por que igualdade de gênero? Porque nesse caso aqui, a mulher ela deveria ter um tratamento especial em relação ao homem, né? Porque a mulher é engravida. Seria a mulher que teria que ficar 9 meses com a criança, a mulher depois tem que amamentar, tem todas as consequências físicas, tá? E até da vida mesmo, né? O homem, infelizmente, muitas vezes some. A mulher já é mais difícil de sumir, até porque fica muito com o tempo com a criança precisa da mulher. Então, por isso que o Supremo alegou igualdade de gênero. E o quinto argumento utilizado pelo Supremo é a discriminação social e o impacto desproporcional sobre as mulheres pobres, tá? Basicamente consiste no fato de que existem muitas pessoas que dizem que as mulheres que têm mais condições, elas geralmente praticam aborto mesmo em clínicas de alto padrão, obviamente ilegais, criminosas também, tão criminosas quanto outros crimes piores, mas as mulheres pobres seriam as que mais sofrem. E aí existem relatos terríveis de que mulheres às vezes praticam aborto com coisas pontiagudas, com as piores formas possíveis, com remédios, e às vezes até acabam falecendo em decorrência disso. Então, esses foram os 5 argumentos utilizados pelo Supremo, tá? Se você quiser ver de novo, esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, é um vídeo com muito conteúdo, tá no canal da Teria FM, então podem ver quantas vezes vocês quiserem, para vocês conseguirem entender isso que eu tô falando. Eu sei que é muito conteúdo para quem não é do direito, mas eu tentei aqui trazer o máximo de informações possíveis para que vocês conseguissem entender como o nosso ordenamento jurídico funciona, tá? Então, para fechar essa quarta hipótese,
de aborto praticado no primeiro trimestre de gestação, eu entendo que continua a ser considerado como crime, apesar de uma turma do Supremo ter apontado que não seria crime, por esses 5 fundamentos que eu falei. Mas aí você vai falar assim, tá, Guilherme, mas uma turma do Supremo, metade do Supremo tem 2 turmas, né? E o plenário quando julga. O que isso indica? Isso indica possivelmente que o Supremo pode mudar de opinião no futuro e entender que todo e qualquer aborto não praticado no primeiro trimestre não seja criminoso. Mas, repito, para que não haja dúvida, isso indica uma possibilidade de o Supremo vir a mudar de opinião, tá? Não é nada certo. É uma possibilidade do Supremo vir a entender que o aborto praticado no primeiro trimestre não será considerado criminoso, tá? Hoje, no meu ponto de vista, ele ainda é considerado criminoso, porque o Supremo, o seu plenário, todos os ministros, plenário, lembra de pleno, todos, ainda não decidiram que esse caso não vai ser criminoso, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu repito aqui que a minha ideia não foi em momento algum abordar a questão moral, se é certo ou se é errado, se você deveria fazer ou não, se você deveria recomendar que as pessoas fizessem. A minha ideia aqui foi só dar instrumentos para que vocês entendam como funciona a nossa lei, a nossa Constituição, como os nossos tribunais, né, principalmente o Supremo Tribunal Federal e o STJ, entendem, tá? E aí, o nosso objetivo é sempre trazer conhecimento para vocês. E aí vocês raciocinem e pensem da forma que for, tá? Até para que vocês saibam o que é criminoso. De repente, alguma pessoa pode achar que o aborto não é criminoso. O aborto, como regra, é criminoso, tirando essas 3 exceções que eu falei e essa 4ª questão que é um pouco nebulosa. A gente não sabe muito bem como funciona. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. O tema é polêmico, o tema é um pouco pesado. Eu pensei bem se eu ia falar sobre esse tema, mas eu achei muito necessário falar para que vocês conseguissem entender, tá? O vídeo fica no YouTube, sigam o nosso canal lá, curtam os vídeos, compartilhem com seus amigos para que vocês possam sempre divulgar esses conhecimentos e vejam os outros vídeos também. A gente tem muitos temas legais lá. Todos os episódios ficam lá no canal da TerFM e tem uma playlist chamada Simplificando, que são todos os programas do nosso canal. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço.